Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. As boas novas da salvação. Isaías 61. É um texto maravilhoso que diz muitas coisas, mas eu quero ler apenas o versículo 1, 2 e 3. E você vai ler junto comigo. Isaías 61, versículos 1, 2, 3. Leia junto comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que Deus abençoe a palavra de Deus. Pai querido e amado, fala conosco, que teu Santo Espírito tire as escamas dos nossos olhos, que nós possamos enxergar as verdades da tua palavra e que essa verdade venha provocar diferença nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Às vezes nós vemos acontecendo na nossa vida situações que não são mais a primeira vez, situações que estão se repetindo. Repetições de coisas que nós já vivemos antes. São momentos que a gente, peraí, eu já vi esse filme. Peraí, eu já vivi isso. Peraí, eu não acredito que eu estou passando por isso outra vez. Que isso está acontecendo comigo de novo. O que acontece muitas vezes? De repente você vê uma situação pessoal se repetindo. Uma situação familiar se repetindo, uma situação profissional se repetindo. De repente, outra vez endividado. Meu Deus, custei tanto a me livrar disso, e agora estou com dívida outra vez. De repente, pensei que eu nunca mais passasse por desemprego, e agora estou passando por um desemprego. De repente, uma perda outra vez. De repente, um pecado. Que aos seus olhos você já estava liberto disso, já estava livre disso. Não acredito que eu me envolvi outra vez com drogas. Eu não acredito que depois de estar liberto de tantos anos, voltei para a droga, voltei para o álcool, voltei para aquilo que era um cativeiro, me libertei. Eu pensei que isso fizesse parte do meu passado, e de repente eu estou vivendo isso outra vez. Tudo está se repetindo. A vida, querido, traz muitas situações que nós vemos se repetindo. Outra vez, um problema dessa espécie. São períodos que cansam a gente, desgastam a gente, abatem a gente, porque nós já vivemos isso. E a gente pensava, eu estava livre disso, para mim isso não ia voltar nunca mais. Mas essas experiências às vezes voltam, e a gente começa a ficar, será que um dia isso vai acabar? Será que um dia as coisas vão ser diferentes? Estou falando dessas coisas aqui, querido, porque o livro do profeta Isaías, ele anuncia para nós a salvação que Jesus trouxe para nós, e ele trouxe uma salvação que quando entra na nossa vida, se você voltar lá para trás, quando Jesus entrou na tua vida, ele provoca uma reviravolta na nossa vida.
Por quê? Porque ele entra curando o nosso coração. Ele entra curando o nosso coração das decepções, das traições, de tudo aquilo que nos quebrantou, de tudo aquilo que nos machucou. Ele entra nos libertando de toda a rejeição, todo o abandono. Ele entra trazendo libertação. Ele entra trazendo liberdade. Ele entra quebrando algemas. Ele entra quebrando amarras. Então, ele provoca um movimento na nossa vida, nos levando a viver uma nova vida, a experimentar uma nova maneira de viver, a viver uma nova vida com liberdade. Aonde havia pranto, vai haver alegria, diga aleluia. Aonde havia espírito angustiado, vai haver gratidão. Vai ter consolo para aquele que chora. Todas essas coisas, querido, vão acontecer conosco. Amém? Aqui está falando de Jesus, está falando de nós também. E elas vão acontecer. O que vão acontecer? Eu vou pregar as boas novas, quer dizer, o Evangelho entra, ele cura os quebrantados de coração, proclama a libertação aos cativos, põe em liberdade os algemados, não é? Tira a coroa de luto, bota uma coroa de um óleo de alegria. Aonde havia pranto, tem veste de louvor. Aonde havia espírito angustiado, tem gratidão, alegria. Uma porção de coisa acontece na nossa vida, para quê? Ponto e vírgula, está aí? Isso tudo acontece, lá na terceira linha, de baixo para cima, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Quem é que vai ser chamado de carvalho de justiça? Quem é que vai ser chamado de carvalho de justiça? Nós. Está falando da gente. Olha para o teu lado. Tem um carvalho aí. Tudo isso, olha só, você vai ouvir o Evangelho, você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai viver uma nova qualidade de vida, vai viver uma nova vida. Deus vai fazer tudo isso na sua vida, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quer dizer que tudo isso que vai acontecer na nossa vida vai nos transformar em carvalhos de justiça. Eu confesso aos irmãos que por anos eu passei por aqui e nunca entendi o que eu estou entendendo hoje. Que muita coisa pela qual a gente passa na vida é para nos transformar em carvalhos de justiça. Isso aqui, queridos, é uma metáfora. Isso aqui é uma linguagem figurada, para nos mostrar que muita coisa que a gente passa na vida é para você se transformar num carvalho de justiça. Um carvalho é uma árvore imensa, é uma árvore centenária, é uma árvore que não se esconde, é uma árvore que todo mundo vê, não é? E Deus está falando aqui, eu queria entender isso aqui e trazer isso um pouco para nós. Muito do que você vive hoje, muito do que você tem já vivido na sua vida, tem sido para te transformar num carvalho de justiça. Talvez você diz, olha, é lindo, muito bonito, mas o que é que significa isso? O que significa ser um carvalho de justiça? Então, vamos entender isso aqui, querido, porque o carvalho, ele é uma árvore que não é como qualquer outra árvore. Ele tem uma particularidade. Ele tem uma característica. Deixa eu dar um exemplo do nosso corpo. O nosso corpo, eu não sei se você sabe, hoje, quem faz muito isso, não é todo médico que faz, mas especialmente os ortomoleculares, que são médicos que trabalham com uma medicina preventiva, não é? É para prevenir. Você já ouviu falar medicina ortomolecular? É uma medicina para prevenir enfermidade. Te dá saúde, ela não trata de doença, mas ela trata de prevenção de doença. E o que os ortomoleculares fazem muito, eles fazem o exame da íris.
Quem aqui já fez exame da íris? Poucos, né? Porque isso não é uma coisa. E o médico, quando examina a nossa íris, ele tem uma formação para fazer isso. A nossa íris, querido, conta toda a nossa história de saúde, de doença, de patologia. Um médico pode examinar você, sem nunca ter conversado com você, olhar para a tua íris e dizer assim, você já fraturou a perna esquerda. E aí você diz assim, esse homem aqui é vidente. Onde é que o senhor viu isso? No seu olho. Seus pais eram diabéticos. Onde é que o senhor viu isso? No olho. A nossa íris, não é? Ela tem essa particularidade, ela registra, ela tem um histórico da nossa saúde. Se eu tenho propensão a diabetes, a hipertensão, se eu já passei por cirurgia, se eu tenho uma fragilidade numa área, num órgão, ela mostra. O médico, quando examina, ele vê ali, não é? E ele, em função disso, ele ajuda o paciente, prevenindo, advertindo. Olha só, o médico olha para a íris e diz, olha só, o seu pâncreas está funcionando, mas ele está se preparando para um diabetes. Como? Ele vê isso na íris, porque a íris registra. Estou passando isso, não é uma informação que talvez aqui muitos não tenham, nunca ouviram falar isso. Não é no oftalmologista que se vê a íris, não. Isso é um outro exame, não é? Ele vê exatamente assim. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque assim como a nossa íris registra as cirurgias que eu já passei, as patologias que eu já tive, as enfermidades que eu já tive, estão registradas. Querido, a gente foi feito por gente, o Criador é perfeito, não é? Deus nos faz de uma forma fantástica, não é? Então, assim como nossa íris registra, o carvalho é uma árvore que nas suas raízes, no seu tronco, ele registra todas as mudanças ambientais que ele enfrentou, todas as tempestades pelas quais ele passou, todo o temporal, vendaval, terremoto. O carvalho, ele tem essa particularidade, ele registra. Se um botânico, ou se um geólogo, ou aqueles que estudam, pegar um carvalho em determinado lugar e fazer um exame do seu tronco, da profundidade das suas raízes, ele pode dizer, esse é um meio ambiental que não é sujeito a tempestades, a temporal, a terremotos, nada disso acontece. Como? Ele descobre examinando as raízes do carvalho, examinando o caule do carvalho. Da mesma forma, se o carvalho está numa região de muita tempestade, de muito vendaval, de muito, como é que se chama aquele negócio que a gente vê rodando assim? Não, o twister, como é que é o twister? O que é aquilo? Tornado. Tornado. A gente não sabe o que é isso aqui, né? Se o carvalho está numa região que tem tornado, ele registra. Os botânicos vão lá e dizem, olha, pela profundidade das suas raízes, aqui é uma região que tem tornado, aqui é uma região que tem tempestade, aqui é uma região que tem ciclone, não é? Porque eles os carvalhos são árvores que registram isso, eles absorvem isso, as consequências ficam visíveis nas suas raízes, no seu caule. Por quê? O carvalho é uma árvore que, quando vem uma tempestade, quando ela percebe, quanto mais tempestade ele enfrenta, mais situação ele enfrenta, ele cria mais raízes. Ele aprofunda as suas raízes. Então, olhando o exame das raízes, dá para calcular o que é que aquela árvore já enfrentou na vida. Quantas tempestades ela já passou, quantos ciclones já atravessaram ela, não é? E você sabe, diz que o carvalho é uma árvore quase impossível de ser arrancada numa tempestade. Por quê? Porque se ela enfrenta ventos, ela cria raiz. Se ela enfrenta ciclone, ela cria raiz.
Se ela enfrenta temporal, ela cria raiz. Se vem um terremoto, ela cria raiz. E isso aqui, querido, é comparado a nós. Os carvalhos, nós somos comparados aos carvalhos. Nós, de uma certa forma, também somos assim, querido. Vem tempestade, a gente busca a Deus, a gente ora a Deus, a gente clama a Deus, a gente vem à igreja, aí a gente busca a Deus, aí Deus nos fortalece, nos revigora, amém? As tempestades não são ameaças para os carvalhos, são desafios para serem vencidos. Porque, como eu dizia, querido, quando vem um temporal, uma tempestade, ele aprofunda as suas raízes, e por isso eles permanecem firmes. E a Bíblia nos compara, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Às vezes, querido, você não entende, eu não entendo, nós não entendemos, por que é que Deus deixa certas tempestades virem à nossa vida? Não tem hora que você se pergunta, por que Deus deixou acontecer isso? Algo que me abalou tanto, algo que me desestruturou tanto, algo que me desequilibrou tanto. Por que Deus deixa, às vezes, se repetir na nossa vida algumas coisas? Situações de família, situações de saúde, situações profissionais, situações financeiras. Por que se repete? Não é? Por que se repete certas provas, se repete certos desafios, se repete certas lutas? Por quê? Porque Deus, essa repetição é que nos faz buscar a Deus, é que nos aproxima de Deus, nos dá raízes, amém? A gente não gosta de prova, querido, a gente não gosta de vento, a gente não gosta de tempestade, mas são essas tempestades, assim como acontece com os carvalhos, são essas tempestades que nos fortalecem. Era aquilo que a gente estava falando anteriormente. São essas tempestades que nos ensinam a ser homens e mulheres de oração. Quem é que aqui, querido, faça como eu, comigo foi assim, como é que eu me tornei uma pessoa de oração? A princípio me converti, frequentava a igreja, adorava a igreja, mas não orava. Orava para agradecer a comida, orava para sair de casa, orava para deitar na cama. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, eu abençoo e vou dormir. Mas aí, o que aconteceu? Começou a acontecer uma porção de coisas na minha vida, eu virei homem de oração. Quem aqui já virou? Virou homem de oração, mulher de oração. Você começou a passar por provas, passar por lutas, começou a buscar a Deus, não é? Foi criando o hábito de orar. Então, queridos, para você entender, muitas provas que se repetem na nossa vida para nos fortalecer mais em Deus, para a gente buscar mais a Deus, não é? Não é aquilo que hoje você acha que está vindo, isso não vai te destruir. Pelo contrário, isso vai te fortalecer. Amém? A gente fazia isso com a criança, né? Quando nasceu o primeiro filho, você esterilizava, chupeta, mamadeira, do chuca, tudo era esterilizado. Depois veio o segundo já é tudo diferente. A chupeta caiu no chão. Olha só, eu já vi muita gente fazer isso, não fica horrorizado não, tá? A chupeta caiu no chão, sujou. Toma, meu filho. Estou falando besteira aqui, minha gente? Ou então faz assim. O que não mata, engorda. Pum. Não é verdade, queridos? Então, querido, muitas das coisas que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, elas não vêm para nos destruir. Qual é o pior desafio que você está enfrentando hoje? Qual é a pior luta que você está enfrentando hoje? Qual é o maior vento que está soprando hoje? Olha só, isso não vem para te destruir. Diga isso para o teu irmão. Isso não vem para te destruir.
Isso vem para te fortalecer. Isso vem para criar mais raízes em você. Isso vem para você buscar mais a Deus. É assim que Deus nos fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece nas lutas, nas provas. É assim, querido, que nós nos tornamos, muitas vezes, instrumentos de inspiração para outros. Pessoas olham para a vida de você, poxa, fulano é um exemplo. Passa o que passou, já passou o que passou, passa o que passa, mas está na igreja, louvando a Deus. Tem problema na família, tem problema com filho, tem problema de dinheiro, tem problema com doença, mas está na igreja glorificando o nome do Senhor, está bendizendo o nome do Senhor. Você é uma pessoa que tem se tornado um carvalho de justiça. Você é uma pessoa para quem as pessoas olham e tem você como uma referência. Porque você é uma pessoa que tem passado o que tem passado e tem superado, e tem sobrevivido. Não é? Então, querido, cada um de nós aqui, eu vou partir do princípio, que cada um de nós aqui já é um carvalho de justiça. Amém? Agora, tem carvalho de justiça aqui que aguenta ciclone, aguenta tempestade, aguenta temporal. Pode vir até um tornado, ele aguenta. Já tem outros carvalhos de justiça aí, querido, que não precisa muita coisa não, é só dar um sopro, já cai. Não é? Então a gente precisa entender isso. Não é? Se eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se eu quero crescer com meu Deus, amadurecer com meu Deus, Deus vai me fortalecer. E como é que Ele fortalece uma árvore? Como é que Ele fortalece uma árvore? Com as tempestades, com os temporais, a árvore se fortalece, cria raiz. Nós somos iguais, querido. Tudo que você tem passado para você ter raízes em Deus. A Bíblia diz que nós estamos radicados. Radicados vem de raiz, em Cristo Jesus. Nós estamos enraizados em Jesus. Ele é a nossa raiz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas para a nossa fé crescer, para a gente amadurecer, para a gente se tornar pessoas fortes, que sustentam os trancos que a vida traz, os problemas que a vida traz, nós certamente vamos passar por desafios. Esse desafio que você enfrenta hoje, essa prova que você enfrenta hoje, que talvez seja uma coisa que está se repetindo até na sua vida, está vindo para te fortalecer, está vindo para te revigorar. Você é uma pessoa destinada a ser um carvalho de justiça. Vão cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser derrubado, porque Deus está contigo. Ele é que te fortalece, Ele é que te enriquece, é Ele que te abençoa, é Ele que te sustenta. Amém? A gente precisa entender isso, queridos. Eu queria frisar, né, porque o carvalho, para ter as raízes que ele tem, para ter a força que ele tem que passar por muitas tempestades, muito temporal, porque é isso que fortalece ele. Cutuca o teu irmão e pergunta se ele captou. Captou? A gente não gosta de prova, queridos. A gente não gosta de tempestade. A gente não gosta de temporal. A gente não gosta dessas coisas, mas são essas coisas que nos fortalecem. São essas coisas que nos revigoram. São essas coisas que nos amadurecem. São essas coisas que nos fazem crescer. Então a gente precisa entender isso. Talvez você hoje esteja passando por muitas provas, muitos desafios. Talvez coisas repetitivas. Espera aí, eu já passei por isso. Outra vez, correndo risco de ter que mudar, porque pediram a casa. Outra vez, ter que procurar uma casa. Outra vez, essa situação,
não é? E saúde traz tanta coisa que repete, né, querido? Ah, pelo amor de Deus, crise de enxaqueca outra vez? Não, eu já tive isso no passado, para mim estava curado, liberto em nome de Jesus. E de repente tem uma crise. Amém, queridos? Essas coisas não vêm para nos destruir, não vêm para acabar com a gente. Pelo contrário, elas vêm para nos fortalecer, nos revigorar, nos transformar em carvalhos de justiça. Amém? Então, querido, uma palavra para você hoje que está enfrentando um desafio que está batendo na sua porta, uma luta que chegou, talvez uma coisa que está se repetindo na sua vida. Isso não vem para te destruir, isso não vem para acabar com você, isso está vindo para te fortalecer. Aliás, você pode dizer para o seu irmão, isso é só uma tempestade. E tempestade tem uma hora que passa. Amém, querido? Tempestade tem uma hora que passa. Olha, eu me lembro do meu tempo de infância. Quem aqui teve infância? E eu me lembro do meu medo, que eu tinha medo de temporal. Quem aí tinha medo de temporal? Eu tinha medo de temporal, porque minha casa enchia, entrava água dentro de casa. E eu não gostava de trovoada. Quem aí não gosta de trovoada até hoje? Não é? Tampava os espelhos, escondia as facas, as tesouras. Alguém nasceu numa casa assim? Então, eu me lembro do meu velho pai, às vezes dizia, pai, olha a trovoada. Aí havia aquelas trovoadas fortes. Aí ele dizia assim para mim, presta atenção, ela está diminuindo. Ela está indo embora. Porque vinha aquela trovoada brava, que mexia até com os vidros da casa, mas pouco a pouco ela ia... Aí ele dizia para mim, olha, ela está indo embora. E aquilo, queridos, era uma fonte de alívio para mim. Perceber que a tempestade estava indo embora. Então, anima teu irmão. É uma tempestade, mas vai passar. Vai passar. E você vai ficar mais forte. Amém? No final você vai ficar mais forte. Né? Essas coisas acontecem, querido, para a nossa vida ser um testemunho. Um testemunho de alguém que já enfrentou muita tempestade. Quem aqui diz assim, é verdade, eu já passei por muita tempestade. Qual é a igreja que não passa por tempestade? Qual é o ministério que não passa por tempestade? Qual é o pai e mãe que não passa por tempestade? Qual é o profissional que não passa por tempestade? Todos nós passamos, mas essas tempestades, querido, elas vêm para nos fortalecer, porque nós estamos destinados a sermos carvalhos de justiça. Falo de maneira especial com você, vê algo se repetindo. Não, outra vez isso, de novo isso, essa mesma situação. Não é? Ela, entenda, meu irmão, é assim que Deus vai dando músculos à nossa fé. É assim que nós vamos aprofundando as nossas raízes. É assim que nós vamos nos tornando pessoas resilientes, pessoas resistentes, crentes que não se abatem com qualquer coisa, crentes que ficam de pé, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de desafio, está glorificando o nome do Senhor, está confiando no Senhor, está crendo que o Senhor vai dar a saída, está crendo que Deus vai dar a solução. Amém, querido? Nós hoje precisamos de igrejas assim, precisamos de homens e mulheres assim, que aguentam o temporal, que aguentam a tempestade, que abre a boca e diz, meu irmão, isso é uma tempestade, vai passar, você vai superar isso, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te curar, Deus vai te renovar, aguenta esse vento, porque esse vento vai passar, e a provisão de Deus vai chegar, e a solução vai acontecer. Amém, querido? Nós poderíamos pegar muitos exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres que foram verdadeiros carvalhos de justiça.
pessoas que enfrentaram muitas provas, superaram muitas coisas, e talvez o maior deles seria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala, numa das suas cartas, né? Quantas vezes eu estive algemado, quantas vezes já passei por naufrágio, quantas vezes já fui apedrejado, quantas vezes já fui colocado como morto. Ele passou por uma série de situações, ele viveu uma série de situações, mas ele termina dizendo, vamos dizer assim, com esse texto que a gente usou de Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo tem um exemplo que é muito específico para nós, querido, porque algo que repetia muito na vida dele. Ele fala lá em 1 Coríntios 12, do espinho da carne. Você já meteu uma farpa entre a unha e o dedo e a carne? Às vezes uma coisa tua, né? Mas como incomoda. E Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Quer dizer, ele não levava um tapinha, não, era pá, 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 pá. Era algo que se repetia. Os teólogos, comentaristas, sugerem muitas coisas, eu não vou correr risco nenhum aqui de dizer, mas talvez fosse algo que Paulo dissesse, não, outra vez não. Outra vez eu tenho que enfrentar isso? Lá vem o mensageiro de Satanás. Outra vez eu vou ter que enfrentar essa situação? Não é, queridos? Nós aqui que já passamos por situações de saúde, que já tivemos uma enxaqueca, uma asma, uma sinusite, uma gripe, uma cólica renal, um aperto no coração, que você foi para o procardíaco, qualquer coisa que lembre, você entra em pânico. Quem aqui já teve, por exemplo, querido, cólica renal? Cólica renal, ela só perde para o infarte. É a dor, é a número 2. A número 1 é o infarte, é a pior dor. Mas se você já teve alguma coisa desse tipo, só alguma coisa lembrar, você já entra em pânico. Não, eu não acredito que eu vou ter uma crise agora. Eu não acredito que eu vou ter isso outra vez. Não é? E Paulo, querido, ele vivia uma situação assim, que se repetia. E tanto se repetia e angustiava ele, que ele pediu ao Senhor que o afastasse. 3 vezes pediu que Deus tirasse aquela situação. E a resposta de Deus para ele qual foi? A minha graça. O que mais? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, querido, que para mim ter o poder de Deus aperfeiçoado na minha vida, invariavelmente eu vou me ver em situações em que eu vou me sentir fraco, que eu vou me sentir frágil, em que eu vou me sentir vulnerável. Mas esse é o modo de Deus agir. Quando você está fraco, é que Ele te fortalece. Amém? Ninguém gosta de se sentir fraco. Talvez você hoje esteja se sentindo fraco, frágil, vulnerável. Não é? Há uma tradução que diz assim, né? Deus dizendo, uma outra tradução que eu peguei, que diz assim, Paulo, a minha força só brota em você quando você está na fraqueza. Então, querido, você está fraco hoje? Dá glória a Deus. Porque quando tu está fraco, é que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em você. E a gente não gosta de se sentir fraco, né, querido? A gente se acha, não vou à igreja hoje não, porque eu estou me sentindo muito fraco, não é? E Paulo, querido, ele passa isso para a gente, né? É quando a gente está fraco, frágil, vulnerável, é que o poder de Deus está se aperfeiçoando na nossa vida. É quando Deus está nos transformando, de fato, em carvalhos de justiça. Então, uma palavra para você.
está passando por um desafio, passando por uma luta, por uma prova, uma ventania, talvez algo repetitivo na tua vida, Deus está permitindo essas coisas para você criar raízes espirituais, para você se firmar mais em Deus. Aliás, uma outra tradução vem aqui na minha cabeça, né, que diz assim, essas linguagens modernas, que fala como é que Paulo diz, né, que o diabo sai perdendo, porque cada uma que ele manda para mim, mais eu corro para os joelhos. Isso é a história de muita gente aqui, queridos. A gente passa por luta, a gente corre para o joelho. Passou para o joelho, a gente cresce, amadurece, se levanta, fica de pé. Vem outra prova, a gente corre para o joelho. Aí a gente ora, Deus nos fortalece, nos revigora, nos coloca de pé, e a gente fica de pé. Aí vem outra prova. É assim, minha gente. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Amém? O Evangelho traz luta, traz prova, traz crescimento, traz amadurecimento. Então, entenda, essa tempestade que você está enfrentando hoje vai passar. Fala para o teu irmão, essa tempestade vai passar e você vai ficar mais forte. Amém? E Deus tem um plano com a tua vida. Fazer de você um carvalho de justiça. Um carvalho de justiça é uma árvore inabalável. Eu quero que você sacude, vê se o teu irmão está inabalável. Ou se ele é frágilzinho. Ó, esse aí que está frágil, diz para ele, ó, tu ainda vai enfrentar muito vento. Ainda vai passar por muito vento. Olha só, querido, a gente tem que entender isso, para não falar tanta besteira como a gente fala, para não reclamar tanto, não murmurar tanto. Por que essas provas? Deus sabe por quê. Por que esse desafio agora, nesse momento da minha vida? Deus sabe por quê. Deus tem um sentido. Nada acontece por acaso. Para você não entrar por um caminho de reclamar, de murmurar, de blasfemar, de se queixar, vou largar tudo, vou largar o Evangelho, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, tudo bobagem. Você está providenciando mais vento, mais ventania. Não, querido, eu queria orar por você, que está aqui essa manhã com a gente, e que não tem vergonha nenhuma de dizer, eu estou vivendo um momento que eu estou me sentindo frágil, eu estou me sentindo vulnerável, eu estou me sentindo fraco. As lutas que eu tenho enfrentado, os desafios têm me desgastado, eu estou abatido. Eu queria orar por você, orar para Deus te fortalecer, para Deus te revigorar, para você continuar a caminhada que você tem com Deus, para que o plano de Deus, o propósito de Deus possa se cumprir. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Queria convidar você a se colocar de pé. E a minha oração, querida, é para você que diz, eu estou vivendo um momento assim de fraqueza. É um momento que eu estou desmotivado, é um momento que eu estou desanimado, é um momento que me dá vontade de desistir de tudo, é um momento que eu estou me sentindo muito frágil, vulnerável. Sai do seu lugar. Eu tenho 5 minutos para orar por você. Sai do seu lugar, vem cá. Você está vivendo um momento assim, o vento está passando. E você pensa muitas coisas, reclama de muitas coisas, se queixa de muitas coisas. Chega aqui na frente, eu quero orar por você. Para Deus te sustentar, para Deus te fortalecer, para você prosseguir. Os ventos vêm, né, queridos, em todos os sentidos, na vida pessoal, profissional, afetiva, não é? Talvez você esteja vivendo uma coisa que está se repetindo. Outra vez, você passando por uma situação que para você já estava vencida, que você não teria mais que se preocupar com isso, e de repente,
parece que tudo volta ao que era. Então eu queria colocar a sua vida diante de Deus, não é? Estou aqui como Deus fez com Elias. Elias, outro exemplo, outro homem que se transformou num profeta, um carvalho de justiça, mas com quantas provas. Em alguma delas ele pediu até a morte, queria até desistir de tudo, mas Deus foi lá, deu comida para ele, fez ele correr e cumpriu o propósito. Cada um de nós aqui, queridos, há um plano no coração de Deus para cada um de nós, há um propósito, e a gente só tem que às vezes fazer aquela oração que Sansão fez pela última vez. Deus, me ajuda só dessa vez, me ajuda a vencer essa última prova. Talvez você precisa fazer essa oração. Deus, me ajuda a vencer esse desafio, essa tempestade. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você precisasse diante de Deus. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Qual é a maior prova que você enfrenta hoje? Qual é a tua maior luta? Qual é a situação que te cansa porque se repete? Coloque isso diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse vento Deus está permitindo, porque Deus quer levar você a um crescimento, a um amadurecimento. Ele tem um propósito com a sua vida, Ele tem um plano com você, com a tua vida. Essas coisas não vieram para te destruir, não vieram para você ser visto como uma pessoa fracassada, derrotada. Pelo contrário, essas coisas estão vindo para que o nome de Deus seja glorificado em cada uma delas, para que o nome de Deus seja exaltado em cada uma delas, para que as pessoas olhem depois, amanhã, para a tua vida e diz: ele é uma pessoa que me surpreende, ela é uma pessoa que me surpreende, enfrentou tudo que enfrentou e hoje está glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, bendizendo o nome de Deus. Não se abate com problemas, com lutas, enfrenta tudo que tem que enfrentar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai, por tantas vitórias que nós já tivemos, por tantas tempestades que já passaram, por tantas situações que chegaram à nossa vida que nós pensávamos que era o fim, e não era um fim coisa nenhuma, Pai, era apenas o caminho por onde nós tínhamos que passar. E nós te agradecemos por estar aqui hoje, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. O meu irmão, a minha irmã, por maior que tenha sido a prova, a luta, o desafio, não abandonou a sua fé, não saiu da sua presença. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sustentado a vida de muitos aqui. Muitos hoje estão de pé pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez, pelo que eles fizeram. Não abandonaram a Ti, não deixaram de orar, não deixaram de frequentar a igreja. Nessa hora, Pai, eu quero abençoar a vida desses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, estão reconhecendo, Pai, que estão vivendo momentos de desafio, momentos de tempestade, momentos de temporal, momentos que ele está se sentindo frágil, vulnerável, que ele ou ela não tem condição de enfrentar o que está acontecendo na sua vida. Fortalece o meu irmão, porque isso não vem para destruí-lo, isso não vem para acabar com a sua fé, isso não vem para transformar ele num derrotado, num fracassado. Pelo contrário, isso está vindo para transformar ele, transformar ela num carvalho de justiça, plantado para a glória do Senhor, numa pessoa que vai superar essa prova, uma pessoa que vai superar esse desafio, uma pessoa que vai sair fortalecida. Esse problema não veio para destruir o meu irmão, mas veio para provocar uma mudança na vida dele, provocar uma transformação na vida dele, veio para levar ele por um novo caminho, levar ela por um novo caminho. Eu abençoo a vida desse irmão, aquele que está aqui mais frágil, mais fraco, mais
mais vulnerável, o Senhor está fortalecendo nessa hora, porque a tua palavra é verdadeira e é digna de crédito, e o Senhor diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu Pai, aquele que hoje está fraco, frágil, vulnerável, derrama do teu poder, derrama do teu óleo de alegria, cura o seu coração quebrantado, quebra toda a barra, quebra toda a algema, leva o meu irmão a viver uma vida de liberdade na tua presença. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã com óleo de alegria, um óleo que enche a boca de louvor, de gratidão, de adoração. Eu abençoo ele, Pai. Esse vento vai passar e ele vai ficar mais forte do que ele era antes. Digo mais, Pai, esse vento vai passar e ele vai se transformar em quem ele não era antes, em quem ela não era antes. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã. Jogo por terra nessa hora toda a palavra de derrota, toda a praga, toda a maldição, tudo aquilo que foi lançado contra o meu irmão, toda a obra de feitiçaria, macumbaria, tudo aquilo que foi lançado contra ele, tudo que foi dito contra ele, caia por terra agora. Toda a opressão da parte do diabo está cancelada agora no nome de Jesus. Derrama um óleo de alegria, Pai. Coloca vestes de louvor no meu irmão. Levante as mãos, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória ao Senhor. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço ao teu irmão, diga para ele ficar firme no Senhor. Dá um abraço ao seu irmão, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Você pode dar a mão ao seu irmão? Dá a mão ao seu irmão. Antes de eu pedir que você olhe pelo seu irmão, você vai olhar para o seu irmão e vai procurar nele um motivo para elogiar ele. Fashion. E do Senhor, então, Deus é Parece que não, né, querido? Mas esse momento faz uma diferença. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas estão prontas para te criticar, para te desvalorizar. E às vezes isso vai entrando na tua cabeça, né? Você começa a achar que você realmente... Fala para o teu irmão, meu irmão, você é um carvalho de justiça. Será que você pode falar isso para o seu irmão? Você é um exemplo para mim. Você é um exemplo para mim. E tem pessoas aqui, queridos, que são um exemplo para mim. Eu olho para a vida dessas pessoas, eu sei o que elas têm passado, o que elas estão enfrentando. Estão sempre sorridentes, estão sempre na igreja, não é? Glorificando a Deus. Então a gente precisa de vez em quando parar. O Bispo Miguel tem feito isso muito com a gente, os pastores lá no conselho, ele fala muito isso, né? Ele já fez isso até aqui também, a importância da gente estar valorizando as pessoas. A gente reclama muito, né, minha gente? Quem aqui reclama muito? A gente reclama da comida, a gente reclama do tempo. Eu já acordei hoje reclamando, chuva. Outra vez, Senhor, domingo com chuva. Olha só, tem uma pessoa do seu lado direito. Talvez você nem saiba o nome dela. Ore por ela. Ora por ele. Abençoa essa vida. Abençoa. Peça por essa pessoa.
Pede para Deus proteger, guardar, abençoar. Que a bênção de Deus esteja na vida dele, na vida dela. Abençoa a sua família. Pede para Deus cessar todo vento lá na família. Que haja paz, que haja harmonia. Saúde, peça saúde para o teu irmão. Saúde, Pai, uma bênção de saúde sobre ele, uma bênção de saúde sobre ela. Agora ora pela pessoa do outro lado, lado esquerdo. Se você orou pelo lado direito, agora ora pelo lado esquerdo. Abençoa essa pessoa. Abençoa a vida financeira. Tem gente aqui passando necessidade financeira. Abençoa a vida financeira, Senhor. Dá provisão financeira, Pai. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Dá alegria a ele, Pai. Tira toda a tristeza, todo o desânimo, toda a desmotivação. Que haja alegria no coração dele. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse momento de comunhão com o teu Espírito, com a tua palavra, comunhão um com os outros. Muito obrigado, Pai. Ao voltarmos para casa, leva-nos glorificando o teu nome, bendizendo o teu nome. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Dá um grande abraço ao teu irmão, abençoe ele no nome de Jesus.